Agora a gente vai começar a acompanhar uma conversa exclusiva que eu tive hoje pela manhã com o senhor Pedro Mendes, dono do Palácio do Galo em Gravatá. Estabelecimento que foi fechado numa batida da Polícia Federal juntamente com o IBAMA na última quinta-feira. Exibimos a reportagem na sexta e hoje você acompanha a entrevista exclusiva com o dono do Palácio do Galo. Mostra aí. O dono da rinha é o senhor Pedro Mendes, que faz questão de se apresentar como membro da Associação Nacional de Criadores e Preservadores de Aves de Raças Combatentes. É uma associação sediada em Minas Gerais, que tem também representação aqui no estado de Pernambuco. O senhor acredita que havia motivo para o fechamento da rinha e o registro daquele TCO? Olha, é preciso que se fale da questão legal, né? Primeiro fato, a ave combatente nacional não faz parte das nossas aves silvestres, né? É ave doméstica, não silvestre. Primeiro ponto. Segundo ponto, há uma vasta legislação, tá? Inclusive do nosso Tribunal do Estado, explicando por A mais B que a questão é atípica, ou seja, não existe nenhuma lei que criminalize a conduta do galismo como criminosa. Tá? E para isso citamos a ação civil pública do acórdão, julgada aqui em Pernambuco, 98.710 distrito 10 do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Ok? A questão dos maus tratos, a lei, o artigo 32 da Lei de Crime Ambiental, ela estabelece a questão de maus tratos ao animal e excessos, né? Por exemplo, identifica-se maus tratos numa ave mal cuidada, mal asseada. As suas aves não estavam mal cuidadas? Todas foram periciadas pelo perito da Polícia Federal, todas foram periciadas por um perito do IBAMA. O próprio assessor de imprensa da Polícia Federal falou que as aves eram muito bem cuidadas, muito bem alojadas, falou até, são profissionais nisso aí, eu fiquei até lisonjeado. Então, foi feito um TCO por maus tratos, apenas um TCO por maus tratos em relação a mim. Onde houve os maus tratos que deram origem ao registro desse TCO? Tá? É um TCO que não se sustenta, que não prospera, tá? É uma acusação que a materialidade do fato não existe, né? Se não existe ave maltratada, mal cuidada, lesada, como se pode falar em maus tratos? A gente ouve que, por exemplo, em brigas de galo, chega-se a colocar uma espora de metal, como se fosse uma prótese, e que isso provoca um dano, ferimento muito maior no galo que está na disputa. Isso acontece na ria do senhor? Não desta forma como é colocada. O esporão é um esporão plástico, esterilizado e descartável, jogado fora ao final, e ele é colocado para dar igualdade às aves, pois umas aves têm esporão maior, outras menor, mais fina, mais grossa, então isso dá igualdade. O combate entre as aves é preciso que se resista, independe da vontade do homem. A vontade do homem não prevalece. Aqueles galos, se não fosse a rinha, aqueles galos encontrando um ao outro, eles iam brigar de todo jeito? Naturalmente, eles são aves de combate que se prestam única e exclusivamente ao combate. É uma maneira de evolução genética, né? Na natureza não existe mais habitat natural para a ave combatente no mundo. O habitat natural é a casa do criador, mas na natureza eles combatiam até sobrar só um. Aí muita gente está acompanhando e diz assim, o camarada está defendendo algo que é contra a lei. Ele disse que não tem nada na lei que proíba a prática da rinha de galo não. Continue acompanhando. Eu queria ler aqui um pequeno trecho da decisão do nosso tribunal, se me for permitido. Eu não vou ler total, são 11 laudas, então eu queria ler um pequeno trecho, onde a parte apelante, que foi o Palácio do Galo, fala: é equivocado o entendimento de que é o homem que instiga o instinto combatente dos animais, pois são os mesmos que possuem tal instinto em sua composição biológica e, finalmente, porque não há no ordenamento jurídico vigente lei que proíbe a prática do galismo. Decisão do tribunal. Verifico que, no caso em exame, devem prosperar os argumentos defendidos pelo apelante. Explico. Não vislumbro na hipótese que esteja proibido no território nacional. Sabe-se que a rinha do galo faz parte da cultura nacional. Leis ambientais vedam os abusos, os maus tratos que os animais, porventura, possam sofrer. Não. Isso que o senhor leu é uma decisão de um juizado referente a um outro caso. É um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que trata da questão legal em relação à atividade galística. Então, isso ampara a atividade do galismo? Isso relata que não há na legislação brasileira nenhuma lei vigente criminalizando a conduta. Não, a nossa legislação não é consuetudinária, nossa legislação é escrita, descritiva, precisa que há uma lei
que haja uma lei criminalizando a conduta para que ela seja crime. Se não há nada escrito que proíba a prática da briga de galo, então, no seu entendimento, não tinha como chegar lá e proibir e se impedir como foi feito. O que não é proibido é permitido ao particular. O que pode mais, pode menos. Nós podemos abater nossas aves e comer, e não podemos permitir que elas briguem exercitando sua destinação genética. Não faz sentido, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. É preciso que haja uma lei criminalizando a conduta para que ela seja criminada e a ela atribuída uma sanção. Não há na legislação brasileira essa lei. Há uma tentativa de enquadramento na lei de crime ambiental que não cabe. Cabe sim, se eu chegar no criatório de aves ou de qualquer outro animal e encontrá-las feridas por ação do dono, por ação do homem, lesadas por ação ou omissão, passando fome, mal asseadas, mal cuidadas, mal alojadas, será crime, qualquer cidadão poderá intervir nessa situação. Ele falou, inclusive, sobre a carteirinha, né? Porque eu não falei que ele é da Associação Nacional de Defesa e Preservação dos Galos Combatentes, a ANACOM, tem carteirinha e ele mostrou pra gente também. Confira aí. O galo é originário do Sudeste Asiático, há milhares de anos atrás, foi disseminado no mundo ocidental no século VIII a.C. e foi trazido para cá com a colonização. O galo combatente ele surgiu num ambiente hostil, onde a geografia e o clima eram adverso e ele precisou de uma evolução genética muito forte para sobreviver. E essa evolução se deu através dos combates. Eles combatendo, apenas a ave mais forte sobrevivia e assim passava seus genes adiante, o que permitiu o galo prosperar e se perpetuar até hoje. Nós somos os verdadeiros preservadores do galo combatente, nós é que garantimos a perpetuação e preservação da espécie, nós é que criamos, pois o habitat natural do galo combatente hoje na natureza já não existe, ele é a casa do criador. E quero relatar o seguinte, essa operação não houve isso, a Polícia Federal foi muito profissional, certo? Só não entendo que não deveria ter havido o TCO, mas tudo bem, eu respondo na justiça e provo isso lá. Agora, em inúmeras operações, né, os órgãos que se diziam protetores dos animais, que se diziam protegendo eles da ação do homem, que não há ação do homem, eles brigam entre si, dos nossos maltratos, após apreender essas aves, sacrificam elas. Nós fomos agora recentemente ao primeiro encontro nacional de aves combatentes em Natal, justamente lutar contra isso, né? Porque as aves eram abatidas após serem presas. Eu tenho vídeos, inclusive, mostrando e provando isso. Foi alvo da CPI de maus tratos, tá? Foi alvo da CPI de maus tratos, a matança dos animais após a apreensão. Então, como é que eu apreendo um animal sob a justificativa de estar protegendo e mato? Que tipo de proteção é essa? Nós teremos agora, nos dias 9, 10, 11 e 12 de abril, o primeiro simpósio nacional em defesa da ave combatente, realizado por criadores e preservadores, que vai ser em Brasília. Se Deus quiser, estaremos presentes lá. É preciso que a população conheça o galo combatente, ele é um combatente natural, ele combate independente da vontade do homem. Essa questão que dizem que há instigação, que há medicação para que ele combata, não é verdade, porque se assim fosse, haveria briga de bode, briga de Guiné, não. A ave combatente é específica, é uma ave de combate, ela é um combatente natural, não é uma galinha qualquer, não é uma galinha nativa, e tudo isso precisa ser explicado e precisa ser sabido pela população para que se tenha um diagnóstico do que acontece com a ave combatente. Sem o galismo, a ave combatente fatalmente será extinta. Eu queria até deixar uma pergunta aqui no ar. Aquelas pessoas que dizem que combatem o galismo, né? Então, o que é que elas têm? Qual a pretensão que elas têm? Qual a ideia delas para se fazer com o galo combatente que garanta a sua preservação? Eu queria saber, porque não tem. Uma última pergunta. O Palácio do Galo vai continuar suas atividades ou a atuação da polícia na quinta-feira restringiu o funcionamento de alguma forma? Olha, é preciso, né, que se espere o trâmite normal, né, do procedimento. A gente tem que ter respeito às ações policiais e judiciais. Nós vamos recorrer de todos os atos, né? Tenho confiança total que seremos atendidos, porque não há amparo legal nenhum no procedimento, a verdade é essa. Então, mas é preciso que se espere todo o rito e o julgamento ao final.
Deixando bem claro que você ouviu a palavra aí do dono do Galo. De nossa parte aqui não tem nenhuma defesa da atividade do galismo, nem defesa, nem crítica, não tem um embasamento para isso. O cidadão aí pareceu bastante embasado na questão, que é uma defesa de um interesse dele que a gente mostrou aqui, tá certo?